Voltamos do nosso brevíssimo intervalo, baterias recarregadas. Falávamos sobre tipologia textual, já estudamos descrição e estamos estudando narração. Quem, quando, como, onde, clímax e flashback. Clímax e flashback. Tranquilos? Falávamos sobre tirinhas, que muita gente confunde com charge. Não é o momento de vermos charge ainda. Vimos a diferença entre linguagem verbal e não verbal. Os ícones, os símbolos, os desenhos respondem questão em prova. E quem pensa que prova de concurso não traz desenho, traz sim, cai tira, cai charge. Ou às vezes um desenho do próprio texto. Tá? E esses desenhos precisam ser analisados dentro do nosso guarda-chuva chamado estratégias de leitura. Que é isso que nós vamos trabalhar o tempo todo aqui. Né, gente? Desenho não tá para bonito, não tá para colorir, tá? E aí eu precisava alertá-los para a diferença entre contos, fábulas e crônicas. Gente, a crônica tá perigosa. Vamos deixar ela por último. Conto, gente. Texto. Ops. Contos são textos narrativos. Textos narrativos, nada de especial. Residual, digamos assim. Conta residual, tá? Então tem alguém, tem pessoas, tem animais, enfim, não importa. Fábula é que tem peculiaridades. Duas delas, tá, gente? Primeira, personagens animais. Ou animais personificados. Tá? Podem ser plantas também, tá? Personagens, animais e plantas, mas foco é animal. Tá? Animal, vamos focar em animais. Agora, o segredo da fábula é ter ao final moral da história. Moral da história. Gente, uma vez eu errei uma questão num concurso do Instituto Federal em que eu marquei fábula porque falava de uma paixão de um sapo por uma cobra. Nem pensei. Sapo e cobra? A mensagem do texto era que a linha que separa o amor e o ódio é muito tênue. Porque narra e descreve o olhar apaixonado do sapo pela cobra. E eu marquei fábula. Vi que era narração. Estava contando uma historinha, né? Personagens, quem, quando, como e onde. Marquei na hora. Fábula, tem bicho. Tem animal como personagem. Gabarito, conto. Conto. E aí fui pesquisar, né, gente? Fui pesquisar. Não tinha bibliografia indicada em edital, nada, mas aí fui pesquisar e há um consenso, né, entre os autores que conto para ser conto tem que ter, perdão, fábula para ser fábula, ao final tem que dizer moral da história, certo? Então, a moral da história, a linha que separa o amor e o ódio é muito tênue, mas tinha que estar dito. Não é um implícito. O que é um implícito? É o que não está dito, mas eu capto. Não é um subentendido. Não está dito, eu capto. Tá? Não é uma inferência. Tem que estar ali. Tem que estar ali. Certo? Contos, fábulas, vamos colocar o Szinho para manter o padrão. Crônicas. Marca das crônicas. Assunto. Assunto não posso apagar, senão perco a tela. Assunto do cotidiano. Gente, a crônica de verdade, ela é assim. Tá? Ela é assim. Só que nós temos hoje a crônica Nutella. Sabem aquela brincadeira na internet? O virginiano raiz, o virginiano Nutella. Tá? Enfim, então nós temos a crônica raiz, que é a narrativa, a do Luiz Fernando Veríssimo, do Carlos Heitor Coni, e nós temos a crônica Nutella, que é aquela que opina. Marta Medeiros, por exemplo, faz crônicas Nutella, né? Aqui não é uma crítica, a gente é uma brincadeira, mas uma crônica dissertativa. Temos que abrir o olho, né?
que existe essa chamada crônica dissertativa, tá? A crônica, na essência, ela é narrativa, mas o que nós lemos em jornal hoje são crônicas dissertativas, certo? Então vamos formando a nossa bagagem, vamos acumulando conhecimento aí, sempre muito tranquilos, lembrando que se dúvidas surgirem, basta que vocês me escrevam e vai ser um prazer responder, tá, gente? Bom, indo em frente, então aqui vimos a tira, lembrando mais de um quadrinho, que não se confunde, né? Então, tira, tirinha, não se confunde com charge. Não se confunde com charge, certo? Bom, e aí nós chegamos, sim, ao nosso texto dissertativo, a tipologia dissertativa. E é essa a mais importante para a nossa prova. É essa a mais importante para a nossa prova, certo? Então, o que nós temos aqui, gente? Dissertação. Dissertação significa opinião. Então, a tipologia dissertativa tem opinião. O que ocorre aqui? Existem 3 pilares que sustentam um discurso dissertativo de base, um texto de base dissertativa. Tema, tese e argumentos. Tema é do que trata o texto, ou de que trata o texto. Tá? Então aqui a gente sempre sugere que vocês saiam à caça das chamadas palavras-chave. Palavras-chave, certo? Então aquelas palavras que se repetem ao longo de todos os parágrafos. Aquelas palavras que vêm como sinônimas, mas que querem dizer a mesma coisa, estão no mesmo plano, no mesmo campo semântico, como nós chamamos, escola, educação, jovens, formação, certo? Então, reconhecimento do tema. Pergunta clássica de prova. Do que trata o texto? Tá? Reconhecimento do tema. Tese é opinião. Agora, tomem cuidado, porque em concurso nós temos a ironia. Muitas vezes, né, gente, o autor parece que está defendendo algo quando, na verdade, ele está criticando. E a ironia, ela deveria vir entre aspas, mas hoje já não é garantido isso. Então, nunca vou esquecer uma prova que eu fiz, Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, dizia o texto: a minha secretária é ótima. Ela põe fora tudo que é para guardar e guarda tudo que é para pôr fora. Então, vocês vejam, quando eu digo minha secretária é ótima, certo? É ou não é uma ironia, considerando a informação que vem depois? Guarda tudo que é para pôr fora e põe fora tudo que é para guardar, certo? Então, nós temos aqui uma baita de uma ironia, né, gente? Logo, cuidado! A ironia é a opinião exatamente ao contrário. Antigamente era obrigatório o uso de aspas. Hoje já não é mais. Hoje já não é mais, certo? E argumentos são as provas para convencer. E aí nós temos aqui as chamadas estratégias. Estratégias argumentativas. Também se pode chamar essas provas de estratégias argumentativas. As bancas gostam de perguntar. O autor, para emitir a sua opinião, se valeu de... Então, nós temos, por exemplo, aqui, resgate histórico,
citação. E aí vem a discussão entre citação direta e citação indireta. Citação também a gente pode trazer em edital como tipos de discurso, mas vamos ter uma aula só para isso. O que mais que nós temos aqui? Dados estatísticos. Os porcento, né, gente? E por aí vai. E por aí vai, certo? Então, só para alertá-los que o que mais interessa para nós é a tipologia dissertativa. Dissertativa. O texto vai trazer uma opinião. E aqui, né, a gente costuma se ter aquela estrutura clássica. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Não que na narração não tenha, né? A gente, em regra, tem introdução, desenvolvimento, conclusão. O que não dá para ver muito bem é na descrição. Às vezes, não tem como ver esse início, meio e fim. Mas, às vezes, sim. Eu, por exemplo, fiz um trabalho na época de colégio que eu achei muito bacana, que era descrever a rotina usando só palavras soltas. Por exemplo, despertador, banho, café, ônibus, aula, almoço, sono, trabalho, casa, chimarrão, novela, cama, sono. Então vejam, dá para notar que eu só descrevi o meu dia, né? Coloquei os momentos do meu dia. Enfim, na pior das hipóteses, um arzinho de narrativa, mas está muito pontual aqui, só as marcas, né? Enfim, logo, o que nós vamos ter aqui? Um início, um meio, um fim, somente com palavras, sem verbo nenhum, né? Enfim, tá, gente? Então, só para que vocês entendam que introdução, desenvolvimento, conclusão, em regra, serve para qualquer tipologia. Serve para qualquer tipologia. Mas aqui está mais marcado, tá? Está mais marcado início, meio e fim. Na introdução se apresenta o tema, na conclusão se retoma o tema e às vezes se traz uma sugestão para o problema, certo? Bom, e aí eu trouxe para vocês aqui uma charge. Charge. Vejam que é diferente da tira. E olhem aqui a opinião para ver se não é dissertação. Vidro, plástico e direitos trabalhistas. A opinião aqui, gente, é a crítica à famosa reforma trabalhista. Crítica à chamada reforma trabalhista, certo? Então, né, se jogou ali a carteira de trabalho no lixo, tá? No lixo, certo? Então, só para alertar vocês que nós temos aqui a linguagem verbal, palavras escritas, né, ou faladas, e temos a linguagem não verbal. Então, vocês vejam que há uma relação entre as duas para se entender melhor. Se nós fôssemos ter aqui somente linguagem não verbal, fica mais difícil. Então, a não verbal, os desenhos, precisam da verbal para se complementar. Então, nesse sentido aqui, nós temos a charge não como texto narrativo, gente. Não como texto descritivo. Até pode ter marcas, né? Mas nós temos como essência aqui um texto dissertativo, porque tem opinião, reforma trabalhista, crítica, né? Jogar no lixo os direitos trabalhistas. É lixeira, certo? Então fiquem ligados e não confundam o gênero charge com o gênero tira. Além de serem gêneros diferentes, um tem uma tipologia muito mais narrativa, outro tem uma tipologia muito mais dissertativa. Dissertativa. Ah, gente,
Aqui, essa música, ela é narrativa, tá? Narrativa, vejam vocês, Flagra, da Rita Lee. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, perto de um final feliz, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Se a Débora quer que o Gregory peque, não vou bancar o santinho, minha garota é meio oeste, eu sou o Sheik Valentino. Então vejam, gente, aqui nós temos uma tipologia narrativa. Narrativa. O local, ó, no escurinho do cinema. Onde? Quem? Se a Débora quer que o Gregory peque. Quem? Certo? Então nós estamos tendo aqui personagens, certo? Está deslocada essa tela, deveria estar antes, mas tranquilo aqui, não nos custa fazer a análise, certo, gente? Bom, texto expositivo, tá? Em regra, ele vai trazer uma exposição sobre um determinado evento ou um tema, tá? Esse aqui, gente, é sem juízo de valor, sem opinião. Tá? Então, exposição sintética, por exemplo, de um processo de composição. Tá? Então, vejam, faz parte do meu show, é uma música, é uma faixa que faz parte do terceiro álbum solo do cantor brasileiro Cazuza. Uma exposição sintética. Tá? Então, aí, que utiliza um processo de composição. E a exposição analítica, essa usa um processo de decomposição. Descreve-se o objeto através dos elementos que o constituem. Em geral, possui um sujeito, um verbo ter, compreender, consiste ou contém. O cérebro humano contém, está fracionando, é uma parte, ó, um todo, melhor dizendo, dividido em várias partes. Um todo dividido em várias partes, tá? Então, uma exposição sintética, né, enfim, pela composição, traz uma informação para algo, e uma exposição analítica que de um todo vai trazendo partes, divisões. Então, os verbos, aqui vamos marcar os verbos referência para nós, né? Então, consiste, contém, tem, compreende, tá? Então, sem juízo de valor, é apenas a exposição de determinado assunto, tá bom, gente? Pouco cai. Pouquíssimo. Pode estar entre as alternativas, mas em regra não é o gabarito. Pode estar entre as alternativas, mas em regra não é o gabarito. Texto injuntivo, esse é o nosso new, né? É a nossa novidade, é o nosso tem que saber, é o nosso ficar de olho. Duas formas, ou o texto injuntivo propriamente dito, marca dele, verbo no imperativo, tá? É uma instrução, faça isso, beba isso, levante-se, estude. Então, um texto injuntivo, ele quer, né, mostrar como fazer algo, como realizar uma ação. Tá? Ou vai ser aquele texto que tem como um propósito, gente, assim, mais persuasivo, digamos assim, no sentido de mostrar como vai ocorrer um determinado fato, no sentido se a pessoa não tiver determinado comportamento. Então, olhem só, prescritivo aqui. Prescrever. Já ouviu falar, por exemplo, da receita médica? Receita médica, uma bula de remédio, não trazem uma prescrição. Então, um caráter coercitivo. Aquele que não possuir uniforme adequado não poderá assistir à aula. Ou seja, usem uniforme. Tá? Então, né, muito mais aqui, né, no sentido de prescrever um determinado comportamento, determinar um determinado comportamento. Tá bom, gente? Então, vejam vocês aqui, o informativo é aquele que apresenta, esclarece, explica um assunto. Temos como exemplo texto didático, principalmente. Tá? Mas vejam, este livro aqui está super em voga, Seja Foda. É um texto injuntivo, que vai ser, essencialmente, né, injuntivo propriamente dito.
Em que pese, em dados momentos, vem assim. Se você não fizer isso, irá se arrepender, por exemplo. Então, nós temos aqui, tá? Nós temos aqui o persuasivo. Persuasão, certo? Persuasão. Então, gente, cuidado, tá? Eu diria que descrição, narração, dissertação, nós já dominamos bem. Dissertação, que mais cai, sem sombra de dúvidas, que mais cai. Mas nós temos a injunção como uma novidade nessa divisão em tipologia injuntiva ou prescritiva, tá? Então, esta tela aqui é extremamente importante para vocês, certo? Tendo em vista que vem essa divisão aqui para a gente, enfim, se organizar, tá? Então, bem tranquilinho aqui, tá? Vamos em frente. Nós vamos falar agora, dentro dessa noção de tipologia, de um outro assunto extremamente relevante, que se chama variedades linguísticas, tá, gente? Já vou, de antemão, colocar aqui para vocês a frase que deve ser levada em conta para a prova. Nem certo, nem errado. Adequado e inadequado. Então, assim, há uma série de palavras que nós não devemos utilizar porque elas caracterizam preconceito linguístico, como, por exemplo, feio, é um jeito feio de falar, é um jeito engraçado de falar, é um jeito estranho, é um jeito que indica falta, apaguei lá, feio, engraçado, estranho, que indica falta de escola. Gente, todas estas palavras aqui, elas estão remetendo a algo chamado preconceito linguístico, certo? Então, tudo é uma questão de adequação. Se eu estou lá no meu Facebook, eu posso ser mais informal. Não quero dizer que eu precise assassinar a língua, né, gente? Enfim. Mas se eu estou escrevendo uma redação para um concurso, eu preciso respeitar a norma culta da língua, tá? Então, a norma culta... Vou colocar uma tela em branco aqui. Norma culta é uma variedade. Nós temos os estrangeirismos, nós temos os regionalismos. Estrangeirismos, para quem não lembra, é quando nós nos valemos de um termo do inglês, por exemplo, do espanhol, e utilizamos no nosso dia a dia, como por exemplo, vamos fazer um coffee break, né? Então, é um termo em inglês, sale off, para se referir a descontos. Regionalismos vemos bem com os nossos professores, né? Porque aqui nós temos professores de todos os lugares do Brasil, então vocês escutam os mais variados sotaques, né, gente? Sotaques. Nós temos ainda o internetês, que é a linguagem própria da internet, né, que tem essa marca aqui como sendo uma linguagem cifrada, perdão, acabei apagando ali, uma linguagem cifrada e por aí vai, certo, gente? Então o foco é nós pensarmos nem certo nem errado, adequado e inadequado. Nós vamos analisar agora aqui, por exemplo, mas o que eu fiz é tão grave? Em nome da Sagrada Língua Portuguesa, o condeno por tuitar, orcutar, ainda do tempo do Orkut, e bater papo violentando a integridade da nossa santíssima ortografia. Executem. Menos um estuprador de idiomas no mundo. Agora tragam aquele blogueiro, né, gente?
Então vejam vocês aqui, nós estamos tendo um preconceito linguístico, porque na verdade o que se quer aqui é o respeito à norma culta da língua, à gramática normativa. Então lá no falecido Orkut, no Twitter, no Facebook, no Instagram, enfim, nos blogs, né, nós acabamos por às vezes descuidar, certo? Então aqui nós temos o gênero tira. Lembrando vocês, né, que o humor, enfim, em regra está no último quadrinho, 4 quadrinhos. Uma curiosidade, gente, se nós fôssemos analisar tudo aqui, por exemplo, como é que se pode trabalhar linguística textual? Vamos analisar, por exemplo, a palavra blogueiro. Nós temos o sufixo eiro. Tá? Em regra, está ligado à profissão. Blogueiro, carpinteiro, marceneiro, certo? Blogueiro. Então, uma prova poderia sublinhar lá, marcar a palavra blogueiro e dizer para vocês que ela é feita através de um processo chamado derivação sufixal. Eu tinha uma base, um radical, e acrescentei um sufixo. Radical é a base da palavra, é aquilo que não muda, blog. Sufixo su é depois, que vai depois do radical, blogueiro. Então, eu coloquei um sufixo ali no radical. Posso dizer que aqui eu tenho um exemplo de derivação sufixal? Sim. Pergunto para vocês, aqui talvez não dê para enxergar pela tela, mas nós temos uma vírgula em nome da Sagrada Língua Portuguesa. O condeno. Esse o é um pronome. Pronome oblíquo. Lembrem lá, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe, pronome pessoal do caso oblíquo. Vamos estudar. Pergunto, poderia a banca dizer que é um artigo? Para vocês dizerem que está errado, só se for, porque o artigo antes de verbo não tem mais verbo. Tem um substantivo. O condeno. Condeno quem? Esse o é um complemento do verbo, é um pronome oblíquo, funcionando como objeto direto. Função de objeto direto. Condeno quem? O verbo condenar pede um objeto direto, um termo que vai completá-lo sem auxílio de preposição. Como é que eu sei que o o não é artigo? Troca por ele. O pronome oblíquo, o o equivalendo a ele é pronome oblíquo. Então, gente, é isso que eu quero aos poucos acostumá-los, certo? A buscar a gramática a partir dos mais variados textos que nós temos, a partir dos mais variados gêneros. E aí nós temos aquela polêmica dos livros do Ministério da Educação há muito tempo para a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Crianças, como foi a aula? Os livros são legal. Os livros é ilustrado. Livros do MEC. Vocês vejam, gente, que a charge ela tem prazo de validade. Prazo de validade menor. Por quê? Porque ela leva muito em conta o contexto, mais que tira. Isso aqui faz anos, 2011 que aconteceu. Se vocês não estavam ligados na polêmica, vocês não saberiam interpretar. Conhecimento prévio para a charge é fundamental. Ou seja, a bagagem que eu vou trazer. Então vejam vocês. O Ministério da Educação distribuiu uns livros para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, que começavam um capítulo dizendo assim, era para tratar variedades linguísticas. Eu posso dizer, nós vai pegar os peixes? E a resposta era, é claro que pode. Então esse é claro que pode é que gerou a polêmica, enfim, fazendo com que as pessoas, né, entrassem na discussão. Né? Então teve representante do Ministério da Educação esclarecendo que não é um estímulo a outras variedades que não a norma culta, né? Mas é para tratar variedades linguísticas. Lembrem, nem certo nem errado, adequado e inadequado. Para finalizar, nós temos um texto do Cláudio Moreno, nosso professor aqui, gaúcho, em que ele vai dizer que é errado não é preconceito.
tá? Em razão dos livros. Ele diz, o livro tem que ser proibido e as pessoas devem ser punidas. Esse livro chamou a atenção porque é a primeira vez que aparece em público uma coisa que nós, professores de português, enfrentamos há anos. Uma falsa teoria de que falar em norma culta é preconceito linguístico. Então, gente, parece que nós vivemos o extremo, diz ele. Antigamente era só a norma culta. Agora é proibido falar de norma culta. Agora é só variedades, que não a norma culta. O público em geral não sabia disso. A linguística estuda a língua humana e a norma culta faz parte da língua humana. Do ponto de vista dela, não tem certo ou errado. Vai estudar como as pessoas se comunicam. Mas isso não tem nada a ver com o que deve ser ensinado na sala de aula. A escola tem que escolher o que vai ensinar e ela seleciona aquilo que o jovem não vai aprender em lugar nenhum. Então, o que estão dizendo não é para dizer um livro para estudantes. O aluno que está lá não está para aprender teoria linguística, mas para saber como faz a concordância correta do verbo. Não tem desculpa. O livro está inadequado. Então vejam o Cláudio Moreno dizendo que esse livro peca porque ele parece desprestigiar a norma culta. E a escola tem um compromisso com a norma culta. E ele chega a dizer, gente, que os ricos adotaram a norma culta porque ela é melhor. Né? Ele se queixa da expressão preconceito linguístico. Não estou aqui para concordar nem para discordar, mas nós temos aqui uma entrevista de base dissertativa. Uma entrevista de base dissertativa tratando do tema preconceito linguístico a partir dos livros do Ministério da Educação, certo? Então, só para vocês verem como é que a gente deve trabalhar aqui, certo? Peço que vocês leiam com bastante atenção. E aí, nós encerramos a nossa aula, gente. Ótimos estudos para vocês